processo de ortografia é um processo muito de identificação mesmo de origem, de palavra derivada, de palavra primitiva. Só para retomarmos um pouco essas observações, antes de querer identificar uma regra de ortografia, eu tenho que identificar como a palavra é formada. Primeira observação. Segunda observação é qual é a origem da palavra. E terceira observação é como essa palavra, de sua origem até os dias atuais, como ela evoluiu. Por exemplo, vossa mercê foi ali alterada para vós me ser, que foi alterado para você, que hoje é ser. Daqui a uns dias ninguém vai falar nada, vai ficar falando com símbolo gestual, né? Aí já vai entender logo que é você. Vai ali, que economia de processo. Quando nós estamos escrevendo, nós pensamos nisso tudo? Não. Nós internalizamos o formato da palavra pelo uso. Logo, o processo de leitura vai contribuir para a nossa internalização de procedimentos. Quem é que pensa quando escreve a palavra caçula? Quem é que pensa qual é a origem da palavra caçula? Não, caçula já faz parte tão intimamente do vocabulário de língua portuguesa que ninguém pensa na estrutura, no que seja, de qual é a origem da palavra caçula, tá? Temos que identificar o formato por qual motivo? Existe uma estrutura que é super importante para nós identificarmos o processo de ortografia, que é a estrutura do radical. O que é um radical? Às vezes o radical ele vai sofrer uma leve alteração. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra coco, que é a palavra primitiva. Coco e a palavra coqueiro. Qual é o radical de coqueiro? Coque. Por que é coque? Porque eu tenho uma escrita diferente, mas eu tenho uma conservação do som. Isso aqui, eu só tenho a mudança da ortografia, mas a conservação do som, porque antes do E, o C fica com som de S. Então, você tem que fazer alguns ajustes ali para que a palavra mantenha uma lógica. Coceiro, e coceiro não é coqueiro. Eu tenho que identificar a origem por qual motivo. Por exemplo, nós falamos um pouquinho sobre o X. Nós podemos relacionar aqui o C ou o C cedilha. Essas palavras que tenham um som de X mesmo, de Oxalá. Oxalá é com X. Oxalá é com X e é de qual origem? A tendência é dizer que veio da África, mas Oxalá não é uma palavra de origem africana. Se fosse palavra de origem africana, seria também grafado com X, porque palavras de origem externa ao português, elas são realmente grafadas com X. Oxalá, no entanto, é uma palavra de origem árabe. Existe a palavra Oxalá na Bíblia. Oxalá vem dos árabes e a Bíblia tem uma referência árabe muito forte. Eu tenho o C, palavras que são escritas com C. Vou pegar o C cedilha porque eu não lembrei de nenhuma palavra com origem africana. Caçula é uma palavra de qual origem? Vocês sabem? É familiar, é da família. Caçula é uma palavra de origem africana. Caçula, sim. E por ser uma palavra de origem africana, que vai ser com C cedilha. Mussurunga, que foi uma referência que nós fizemos na aula passada. Mussurunga é uma palavra de origem indígena. Mussurunga deveria ser com C cedilha. O bairro em Salvador é com S, mas o animal é com C cedilha. Então, se você pensa na questão de origem, você consegue também identificar o processo. O problema é que você não tem como saber. Não sabe de fato qual é a origem. Alguém aqui anda com o dicionário identificando quais são as origens das palavras? Não. No momento em que essa palavra é incorporada ao português, você passa a considerá-la como português. Como é que eu escrevo a palavra shampoo?
Mas eu estou querendo saber como se escreve a palavra shampoo em português. Com X, porque palavra de origem externa ao português vai ser grafada com X. Esta é a regra de aportuguesamento. Tá bom? Belezinha? Pode ir, não pode? Evolução. Olha, a palavra, que foi uma palavra com a qual nós trabalhamos também, a palavra passional, ela vem de paixão. A estrutura paixão, ela não evoluiu. A palavra passional é que evoluiu. Passional evoluiu perdendo o ditongo. As palavras de origem neolatinas, elas não têm mais ditongo. A única que tem ditongo é o português. É por causa disso, justamente, que nós falamos peixe. Nós falamos peixe. Nós deveríamos fazer o quê? Peixe. O que nós estamos fazendo com o peixe? Apresentando um quadro de evolução. Nós estamos fazendo o que todas as línguas não latinas fizeram. Nós estamos suprimindo o ditongo. Daqui a uma centena de anos, talvez seja peixe. Talvez. A grande questão é que hoje, como há um registro mais gráfico das línguas, é mais difícil que essa língua evolua. Ok? É mais difícil, porque não deixa de ser uma evolução, não. A regra do S ou do SS. Eu acho que essa regra aí é uma regra que auxilia. Nem toda regra você vai conseguir aplicar sempre. Ah, toda vez que for D vai ser S, não é? Eu tenho outras aqui que vão ser incluídas. Essa aqui é bacana, gosto muito dela, porque não dá pra gente esquecer. Qual é a regra? Toda vez que for D vai ser o quê, Jaque? S ou SS. Eu tenho que identificar se é S ou SS de acordo com uma outra regra. Se eu tenho duas vogais, para manter o som do S, eu tenho que escrever uma duplicação. Se for o acender, não é D? E toda vez que for D vai ser o quê? S, eu tenho a ascensão. Um S somente, porque eu encontro aqui uma consoante, mas essa também foi uma orientação que eu dei na aula passada. As outras estruturas, eu acho que a grande técnica de identificação, se é com S ou com C cedilha, é você pensar em palavras próximas. Por exemplo, submeter. Eu tenho submissão. Pensem em um verbo terminado com met. Porque o que submete o resultado de alguém submeter é a submissão. O resultado de alguém prometer é a promessa. Nós não conseguimos pensar tão claramente em qual é o derivado, porque nós pensamos no derivado terminado em ão. No caso, não termina em ão a promessa. Não é? Mas eu consigo perceber que apresentamos ali o S já que termina com o met aqui. Todas as vezes que vocês estiverem com dúvidas em palavras que terminam com só ou são, vocês pensem na palavra de origem. Se for um verbo, vocês pensam em outro verbo que tenha a mesma finalização para formar o que nós chamamos de paradigma. Submissão, permitir. Pensem em outro verbo terminado em ti. Emitir. Emitir. O resultado vai ser emissão. Vai ser também com SS, porque verbos terminados em ti vão ser grafados com SS. Nós temos o verbo demitir. Demitir, o resultado vai ser como? Demissão com SS. Só que encontramos também o verbo deter, que as pessoas acabam confundindo um pouquinho, porque começa ali com D também. Deter, o resultado disso vai ser como? E vai ser detenção como? Aí eu vou apresentar essa cedilha por causa de uma outra observação. Palavras terminadas em tó e em té, o resultado disso vai ser com C cedilha. É por isso que nós temos a palavra como que vai ser a exceção? Exceção.
C cedilha, porque vem da palavra exceto. A palavra exceto dá exceção. E a palavra exceder? Ah, mas existe a palavra exceção com SS? Exceder. Toda vez que for D vai ser o quê? S. S ou SS. Ok. Mas o resultado de exceder é exceção? É excesso. E excesso realmente vai ser com SS. Belezinha. Corrigir, porque você tem o correto. Aí você tem o correto. Não necessariamente. Você pode identificar outros procedimentos. Pensar numa palavra que esteja antes daquela que você queira analisar. É um processo de derivação em primitivo, tá? Então, a ideia de formação das palavras é muito importante aqui. Veja só. Aqui eu tenho substituição. Eu também aprendi, eu pensei, não é, quando estava no processo de identificação dessa regra, pensei na ideia da substituição. Quando você pensa na substituição, você pensa correção, substitui o to de correto. O exceto substitui o to de exceto. C cedilha faz uma substituição. No caso de submeter e deter, eu não tenho substituição. Eu continuo com o te, continuo com o me. Aqui você, no entanto, pensa na estrutura match e não na estrutura cadê? Te. Você não pensa na estrutura T, você pensa na estrutura match. Aí você vai imaginar, você vai projetar um verbo que termine com match, que tem essa mesma estruturação, e pensa na questão da formação. Nesse caso, ele é diferente. Submeter, ele vai ter uma troca. Ele vai ter uma troca do E para o I, mas é só para fazer a articulação, é um fechamento. Você não vai poder analisar somente o te. Você tem que analisar o match, porque a finalização do verbo, no caso, é o match. Aqui você vai encontrar a submissão. Qual é um verbo que termina com match que a gente pensou? Emitir, não. Qual foi? Prometer e promessa. Eu tenho um match. Aí você tem que pensar na construção do match. Essa finalização é a mais complicada de se internalizar, porque a gente encontra menos verbos. Nós encontramos muitos verbos terminados em de, em ti, em mi. Aí o match que é mais complicado de fazer. Eu prefiro sempre optar por internalizar esses verbos. E internalizar, por conseguinte, o que resulta desses verbos. Aí eu faço um paradigma, tá? Pretencioso. Lembrei qual é a palavra. Como é que eu escrevo a palavra pretencioso? Soletra, gente, pra mim, vai. P-E... P-E é o quê? P-R-E... T-E... N... Quem acha que é assim, levanta a mão. Eu escutei todo mundo falando que era assim, então eu quero ver todo mundo levantando a mão. Todo mundo acha que é assim? Carosita, beleza. Todo mundo errou. Pretensioso. Não, você sente o clima daquela pessoa que não responde. Aí ao final, quem acha que é assim, não é assim. Eu sabia. Eu sabia, porque eu fiquei com vergonha. Olha, nós pensamos em pretencioso por causa de precioso. Nós pensamos nessa grafia porque é muito próximo ao precioso. Por isso que eu estava vendo a palavra e só estava lembrando de precioso. Precioso é como? Precioso. Precioso é assim desse jeito porque vem de preço, é aquilo que tem preço, é aquilo que tem valor. Então você conserva o radical. Já em pretencioso, o pretencioso vem de pretensão. E aquele que tem pretensão é aquele que pretende. Então vem do pretender. E toda vez que for com D, S. Então você tem pretensão
e pretensioso. Não, porque eu tenho consoante e vogal. O som disso aqui é S. Não é a pronúncia que tem problema, não, mulher. É o visual. Você olha e não respeita aquela estrutura. É porque você encontra... Cadê você? Não, eu estava procurando para ver se aqui eu tenho alguma coisa com G. O G, a correlação do G é com C. C cedilha mesmo. Você tem o agir. Quando você age, o resultado de você agir é o quê? Uma com C cedilha. Então, corrigir, o resultado vai ser com C cedilha mesmo. É porque eles não colocam aqui. E não é aleatório. É muita regra. Mas não é aleatório. Reparem, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês na semana passada que palavras terminadas que no primitivo tem Z, no derivado vão ser grafadas com C. Exemplo, paz. O Z, ele é correlato de pacífico. Então, você tem essas letras que são correlatas no processo de evolução. O G, ele é correlato do C. A evolução do latim para o português. O fono, ele vai te orientar muito bem para a mudança sutil que acontece entre a produção do som do J e a produção do som dos... Eles são muito próximos. Pronuncia aí, J. São próximos pra caramba. Então, a criança, por exemplo, a criança não erra bastante na pronúncia, erra bastante na pronúncia do D e do T, do J e dos por conseguinte, porque elas estão na mesma zona de produção. Aí, da evolução do latim para o português, a gente conseguiu perceber que algumas grafias, que eram representações de alguns sons, elas foram alteradas porque a pessoa confundiu o som, já que tem uma distinção bem leve ali, tá bom? Mas não, essa aí não é aleatória. Existem outras aleatórias, gente. Existem outras que eu não consigo explicar. Mas essas aqui, elas não são. Quando uma primitiva possui um Z, se na derivada houver um som de S, vai ser com C, não vai ser com S. É o paz, pacífico, você tem feliz e felicidade. Então, você encontra aí uma correlação entre o Z, se no primitivo houver o Z, o derivado havendo o som do S. Porque se houver o som do Z mesmo, vai ter Z, vai ser Z, tá, gente? É só se mudar do Z para o S. Mas vejam que a diferença é nada, a diferença é muito pequena. Bom, é uma questão de treinamento. Essa regra, na época em que eu me deparei com a regra lá, durante o cursinho, foi no meu primeiro cursinho, o professor apresentou essa regra aí, e eu comecei a observar. É uma regra a qual eu recorri durante muitas e muitas produções de texto. Estava em dúvida, parava, analisava se aquela palavra vinha de um verbo, qual era a finalização do verbo e como a palavra deveria ser escrita. É uma regra a qual você consegue recorrer. César Granhill cobra muito esta regra. Graças a Deus, porque ESAF não cobra regra. ESAF cobra conhecimento de nomenclatura. Se você não conhece a nomenclatura, você não sabe nem qual é a regra que deve ser aplicada. Não sabe o significado, não vai conseguir perceber qual é a palavra de origem. Perceberam? A César Granhill cobra bastante. A César Granhill tem uma questão... Intervenção vai ser como? C cedilha. Aí ele apresentou lá no enunciado, eu não lembro qual foi a prova, eu vou falar mais ou menos, tá? A palavra, o verbo intervir, tem como derivado a palavra intervenção. Identifique abaixo qual é a estrutura que apresenta o mesmo paradigma de intervenção. O que ele fez? O que é paradigma? O que é paradigma? Modelo. Aí muita gente não conseguiu fazer a questão porque não sabia o que era paradigma. Gente, a questão clara ali
e você não conseguir fazer porque não sabe o que, é que ele está pedindo, é fogo. Não, como você não tem a substituição, não tem. Como você não tem a substituição, normalmente você vai colocar o C cedilha, quando não houver substituição, tá? Normalmente. No CD você tem substituição, mas é o normalmente. Aí você tem informação anterior, você tem que verificar qual é a origem do termo ressuscitar. Você tem ressurreição. E ressurreição vai ser como? Porque você muda bastante a estrutura. Como é que a gente escreve ressurreição? Escreva tudo aí, vá. Um R não pode. Vocês estavam, olha, suprimindo. O S ou o C. Vocês estavam suprimindo, tá? Ressuscita. Significado. Restituir a vida, Jesus ressuscita Lázaro. Veja que é uma palavra que faz parte de nosso vocabulário, porque todos nós passamos por uma formação judaico-cristã e todos falamos sobre a ressurreição de Cristo. Aí você tem ressuscitar e não sabe escrever ressurreição. Olha, por que tem algumas pessoas... e por que tem algumas pessoas que acham que não tem dois R's? Porque algumas pessoas conservam S de ressurreição, ou de ressuscitar. Só que esse S ele não aparece na construção. Algumas pessoas falam ressurreição. Falam, não, aí eu pressionei. Mas aí quando vão escrever, escrevem aqui o S, querendo que ele apareça, tá? Como é muita repetição, muita duplicação, a pessoa acaba achando que está errado. É igual a madeireira.